Será que ainda dá tempo de começar a estudar hoje e ser aprovado no próximo concurso do Banco do Brasil? Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou passar para vocês a minha opinião baseada em todo esse tempo que eu passei estudando e me dedicando para concursos públicos, principalmente de nível médio. E eu já te adianto que dá tempo sim, com uma boa estratégia você consegue ser aprovado. Eu separei aqui observações por matérias e eu acredito que é muito importante que você analise e veja esse vídeo até o final e que você pegue também um caderno e anote cada matéria, todas as observações para que você possa estudar de forma estratégica, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu separei os grandes pilares desse concurso, que são informática e vendas e negociações. Por que eles são os grandes pilares? Porque juntos formam 50% da prova, tá? Então, em torno de 50%, né? Que de verdade forma 45%. Então, assim, cara, praticamente metade da prova são apenas duas matérias. Então, são matérias que você tem que se dedicar 100% nelas. 100%. Tem que ter uma base muito forte para você ir bem e já te garantir uma média alta, tá? E como eu estudaria para essas duas matérias? Informática. Quando eu estudei para o último concurso do Banco do Brasil, eu perdi muito tempo vendo teoria de informática. Eu vi que a maioria das teorias desses cursinhos que a gente compra por aí na internet, às vezes nem cai na prova. É muito tempo desperdiçado, tá? O que eu fiz e o que eu faria para esse próximo concurso? Eu focaria apenas em questões da banca Seis Gran Rio de informática, tá? Então eu iria em sites como que concursos, PCI concursos, eu iria na internet desbravar, né? Eu iria ver vídeos no YouTube de pessoas executando questões, resolvendo questões. Então informática eu focaria totalmente em questões. Vendas e negociações é uma matéria muito interpretativa, tá? Então é legal ver questões, mas você precisa ter uma boa base teórica, tá? Então eu acho que vendas e negociações, eu acho, não tenho certeza, é um pilar entre você estudar a parte teórica e fazer boas questões, tá? É difícil achar esse tema, hoje é mais fácil, né? Porque existem muitos cursos focados no Banco do Brasil e no próprio concurso, se você filtrar lá as questões, você consegue, mas assim, na época que eu estudei era difícil, porque era atendimento bancário o nome da matéria, e aí tinha algumas matérias que divergiam dessa de vendas e negociações do Banco do Brasil. Então hoje está muito mais fácil você estudar para esse concurso, tá? Então o que eu faria? Eu faria um bom compilado de teórica, tá? Eu estudaria bons resumos, talvez uma apostila sobre o tema. E só então eu partiria para as questões e eu estudaria essas questões de forma estratégica, tá? Não sairia fazendo qualquer questão, eu estudaria baseado em cada matéria e assim seguiria uma sequência sólida para conquistar essa aprovação, tá? Vamos lá, português. Português é a mesma coisa, só que a Seis Gran Rio ela é muito repetitiva com português, tá? Para quem não sabe, Seis Gran Rio vai ser a banca do próximo edital do Banco do Brasil. Isso já é 99% de chance de realmente ser isso, só se acontecer uma catástrofe. E assim, português é uma matéria muito repetitiva. Eu, por exemplo, no último concurso do Banco do Brasil, eu gabaritei português porque eles simplesmente repetem as mesmas questões. Então assim, é só você ter uma base teórica ok e estudar um grande volume de questões, tá? Então assim, se você já tem um pouco mais de facilidade, você já parte para as questões da Banco 6 Gran Rio. Se você não tem, você faz um estudo teórico ali mais minucioso e só depois você parte, mas foca nas questões, porque as questões são muito repetitivas,
tá? Agora, as matemáticas, a matemática financeira. E o inglês, eu coloco o inglês junto nesse bloquinho aí de estudos. Essas três matérias, ela tem duas opções. Se você é um cara que já tem facilidade, você precisa ver vídeos com questões, tá? E se você é um cara que tá iniciante ainda, que você não tem tanta facilidade com matemática e inglês, você precisa pegar a teoria do zero, tá? A Sage Gran Rio não é uma banquinha fácil de matemática financeira, negativo. É uma banquinha que pega pesado, que é até engraçado, porque o português dela é teoricamente simples e a matemática realmente é um pouquinho mais pesada, tá? Pra galera que é iniciante, realmente, na última prova tomou ferro com a matemática. Então, de modo geral, eu começaria a teoria do zero para ter isso muito bem encaixado. Matemática básica, probabilidade e estatística, todas essas matérias que são pilares, né, e bases para matemática de modo geral. Eu estudaria do zero, construiria uma rotina de estudos, porque ainda dá tempo, tá? E assim eu chegaria bem forte para essa prova. Vamos lá. Conhecimentos bancários e atualidades. O que eu acho? Eu fiz uma anotação aqui, eu coloquei que eu estudaria a teoria do zero e questões. Por que isso? Porque é uma matéria teórica gigantesca e que exige que você realmente saiba. Só que assim como algumas outras, a Cisgra Rio é muito repetitiva também. Então seria muito estratégico. Eu iria perder algumas horas e alguns dias com essa teoria do zero. Porém, depois que eu estudasse tudo, tivesse, né, uma base de estudos sólida, eu partiria para questões da Cisgra Rio. E assim eu tenho certeza que chegaria muito bem para essa prova, tá? E baseado em todas essas matérias que eu passei para vocês, eu diria que de 2 a 3 meses, você estudando de 2 a 3 horas todos os dias, você consegue tirar entre 80 a 90% dessa prova tranquilamente, tá? Eu posso te afirmar isso com 100% de certeza. Estudando dessa forma que eu acabei de passar para você, com certeza você consegue. Só que geralmente quando sai esse edital você tem ainda um período bom para estudar. Então eu diria que se você estudar hoje e de repente esse edital sair no próximo mês e você tiver ali em torno de 4 meses para estudar, ou se sair depois e tiver 5, 6 meses, você consegue mais de 90% de prova ainda nesse próximo edital, estudando dessa forma. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Gostou das dicas? Muito obrigado por ter ficado até agora. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, nos ajude a crescer e criar uma comunidade sólida que vai ser aprovada nesses próximos concursos de nível médio. Valeu, um abraço.